Hoje eu vou falar de uma obra que eu já fiz texto no blog, mas é uma obra que eu gosto bastante, que é o Jibaku-kun 12 Old Story, da Shibata Ami. Ele foi publicado originalmente entre 1998 e 2000. A edição encadernada no total são 6 volumes. Essa edição em formato wideband. Ele chegou a ser adaptado por uma animação entre 99 e 2000. A animação ela não faz jus à obra original, depois eu até vou comentar sobre isso. E foi lançado nos Estados Unidos como Bucky e no Brasil também com esse título. E é uma das obras que eu não entendo porque não foi lançada aqui, porque é um shonen. A Shibata já teve outra obra lançada aqui, acho pela JBC, o Blue Dragon. E o Jibaku-kun, que seria a obra com mais apelo comercial dela, nunca foi lançada aqui no Brasil. Apesar da série animada, que é inferior, ter fãs. Tá, e por que Jibaku-kun é bacana? Bom, a premissa da história é que ela se passa nos 12 mundos, que é um continente que ele é organizado conforme um relógio. São 12 países dispostos na forma de números nas posições equivalentes dos números do relógio. E nesse universo narrativo, além de cada país ter sua cultura própria, ter suas pessoas, esse mundo é habitado por monstros. Em vez de existir animais domésticos e selvagens, tem os monstros domésticos e selvagens. Só que existe uma doença, uma maldição misteriosa, que alguns desses monstros se tornam absurdamente agressivos e violentos, atacam pessoas, atacam outros monstros. Que eles são chamados de Trouble Monsters. Ninguém sabe de onde é que eles vieram, por que aquilo acontece, mas acontece e é um problema que eles têm lá. Para lidar com isso, no centro do continente, que é o Mundo Zero, existe a Torre do Ponteiro. A Torre do Ponteiro é uma instituição que é responsável pela manutenção daquela sociedade, daqueles 12 países, e cada país tem uma Great Child, que é um título de um sujeito cuja função dele é lidar com esses Trouble Monstros. Aparecem esses monstros agressivos e violentos e o Great Child de cada país vai lá e tem que se livrar desses monstros, destruir, matar eles. E cada um desses Great Child tem um relógio que serve como um tipo de enciclopédia para catalogação de monstros. Uma das inspirações da Shibata é claramente Pokémon, esse lance dos personagens que viajam pelo mundo habitado por monstros variados, e tem todo um lance enciclopédico de catalogação e tal. Então o relógio também funciona muito como uma Pokédex, mas ele funciona como um sistema de comunicação entre os Great Child e entre eles e a instituição que eles representam. E também para o carteiraço. Ter aquele relógio é ter um distintivo, é ter uma carteira que eles mostram. Pá, eu sou a autoridade. E além disso, cada um dos Great Child tem um Seirei, que é um espírito sagrado. Que essa criatura bizarra, que é uma bola, uma cara e umas mãozinhas, uns pezinhos. E essa criatura, quando ela abre a mão, ela causa explosões. Então é o tipo de arma especial de cada um dos Great Child. Então eles jogam aquilo ali para eles explodirem os monstros. E a premissa é, o Baku, que é um personagem que mora no país ali, que é o número 1, o sonho dele é dominar o mundo. E daí quando perguntam na escola o que ele vai ser quando crescer, ele diz, você é o rei que vai dominar o mundo. E todo mundo debocha dele, ele é piada, é gozação geral, porque ele é um cara que o sonho dele, quando ele for adulto, ele vai dominar o mundo. E um dia ele é atacado por um desses monstros agressivos, e ele é salvo pelo Great Child do país dele, do mundo do 1, que é o En. O En é um cara famoso porque ele é o maior herói, o maior Great Child que já existiu de todos os tempos. E o En salva o Baku e aparentemente sem nenhum motivo aparente diz que está se aposentando e entrega o relógio e o monstro, o espírito sagrado pro Baku. E faz uma provocação para ele, né? Tu quer ser o rei do mundo, dominar o mundo, mas antes vê se tu consegue ser o maior Great Child que já existiu. Então o Baku, ele é o cara que ele decide para provar para ele próprio e para os outros que ele pode dominar o mundo e ser rei. Ele antes vai mostrar que ele pode ser melhor que o maior Great Child que existiu. Ele quer superar o En. Então a meta do Baku é superar o En para mostrar que depois ele pode governar o mundo. Logo no começo da história, ele encontra mais 2 personagens, que é a Pink, que é a Great Child do mundo do 2, e o Kai, que é o Great Child do mundo do 3. E os dois vão até ele para desafiar ele, porque os dois vêem no En o grande herói. A Pink, quando ela era criança, ela teve uma doença incurável. Os médicos desenganaram, mas o En curou ela. E o Kai, a vila dele foi destruída por um monstro enorme que ninguém conseguia lidar, e foi lá o En e derrotou o monstro. Então os dois se tornaram Great Child, tendo o En como meta, como exemplo. E eles veem que ninguém assumiu a função do En e resolvem lá tirar essa situação. Quem é tu para assumir o lugar do nosso herói? E desse confronto, o Baku descobre que cada um dos Great Child tem que ter uma licença. Eles têm que ir até o mundo do zero, na Torre do Ponteiro, passar por um teste e mostrar que eles são especialistas em uma área. A Pink é especialista no uso de poderes psíquicos e o Kai é especialista em artes marciais.
E o Batman não é especialista em nada, ele é um ninguém. Então a primeira parte da história é basicamente eles resolvendo pequenos conflitos com os monstros e eles indo pra Torre do Ponteiro, só que pra tu chegar na Torre do Ponteiro tu não pode ir direto, tem que começar no número 1 e passar por todos os países até o 12 e entrar no mundo do 0 pelo 12. Então eles vão resolvendo pequenos problemas e fazendo a viagem por todos os países até poder ir na Torre do Ponteiro pro Baco conseguir tirar a licença dele. No começo da história, ela é extremamente inspirada no Pokémon. São o protagonista principal, os dois amigos, eles viajando pelo mundo, conhecendo monstros e tendo que chegar num lugar para cumprir um objetivo. É claramente assim inspirado no Pokémon. Tá, e por que eu tô falando dessa obra? O que ela tem de relevante, de especial, que vale a pena fazer um vídeo sobre ela? Pois então, é justamente no ponto em que ela se diferencia da série animada. O que aconteceu é que a versão em quadrinhos foi produzida entre 98 e 2000 e a série de animação começou em 99. E logo a série já estava alcançando a versão em quadrinhos. Então a primeira estratégia dos produtores foi primeiro fazer episódios fillers, né, que tem pequenas histórias que não levam a lugar nenhum. E isso é um dos problemas da série, porque ele arrasta muito a história, faz eles darem voltas e voltas e não chegarem em lugar nenhum, sendo que na versão em quadrinhos é bem rápido, é bem dinâmico. Só que chegou num ponto em que a animação alcançou a versão em quadrinhos e eles decidiram fazer a versão deles. Então a animação, a partir do mundo do 5, ela não segue mais história em quadrinhos. Ela tem os personagens, ela usa as Great Childs, os designs criados pela Shibata, eles têm os mesmos nomes, mas o desenvolvimento da história é outro. Até eles irem no mundo do 4, a história é muito parecida com o mangá, sem só algumas diferenças pontuais. O mundo do 5 é uma aventura pontual, mas é bem diferente o desenvolvimento em versão animação, e a partir de depois muda completamente. Depois de passar pelo mundo do 5, eles vão se encontrar com a Silva, que é a avó da Pink, que ela é uma especialista em poderes paranormais, e na juventude dela ela foi uma Great Child. E daí tem a grande sacada da história, porque eles descobrem que existem os Great Soldiers. Os Great Soldiers são o cargo hierárquico superior às Great Child. Os maiores Great Childs de toda a história são convidados até o mundo do 0 e passam a ser vinculados ao mundo do 0. Como o mundo do 0 está fora da ordem dos números, ele está no centro do relógio, ele está fora da passagem do tempo, aqueles que recebem cargos no mundo do 0, o tempo não passa para eles. Então eles se tornam jovens para sempre e imortais. E se tornam soldados de elite dessa instituição que é a Torre do Ponteiro, que faz a manutenção de todos os países em relação a esses monstros. Então essa estrutura que deve manter a ordem social. Só que quando a avó da Pink, a Silva, foi recrutada para ser uma Great Soldier e se tornar imortal e jovem para sempre, ela recusou. Porque ela tinha um marido, ela ia ter uma filha, e ela não queria se tornar imortal para abrir mão da família dela e ver a família dela morrer. E acontece que o Ryo, que é o Great Soldier, que é o administrador da Torre do Ponteiro, era o cara que controla toda essa burocracia, ficou extremamente ofendido e colocou uma maldição nela. Que ela ia viver para sempre, mas todas as pessoas que ela amassem iam ter uma doença e morrer. Então, a partir desse ponto da história e do primeiro confronto deles com o Ryo, é um rompimento com toda a estrutura que a Shibata foi construindo até então. Porque os Great Childs eram o quê? Eram sujeitos que eram escolhidos pela essa instituição que é a Torre do Ponteiro, que é uma instituição criada para manter a paz do mundo, e por isso recruta as melhores pessoas de cada país para ser seus agentes. Só que eles descobrem que toda essa estrutura, que deveria existir em função de uma causa justa e do bem comunitário, ela é administrada pelo Ryo, que usa essa burocracia, essa instituição, por questões pessoais. Eles vão descobrir que tem vários Great Childs e vários Great Soldiers ao longo da história, pessoas comuns que foram amaldiçoadas pela torre. Sempre que acontece alguma coisa que o Ryo não gosta, o Ryo lança uma maldição institucional. Ele usa a estrutura e a burocracia que ele administra para vingança pessoal. E como eles descobrem isso, o que o Ryo faz é declaram eles Trouble Kids, que é o equivalente aos Trouble Monsters, só que humanos. Eles são pessoas que são consideradas violentas, agressivas e caóticas e que vão causar mal para a sociedade, e por isso todos os outros Great Childs e outros Great Soldiers têm que matar eles. A partir de então, a história não é mais eles se aventurando para resolver problemas, para chegar na Torre do Ponteiro, para o Buck ser reconhecido e ter o título dele ser reconhecido como um Great Child. Eles descobrem que eles são agentes de uma instituição que o objetivo deveria ser promover o bem comunitário, mas ela foi corrompida pelo interesse pessoal de um de seus administradores. Então eles têm que passar por todos os países, enquanto cada um dos Great Child desse país considera eles criminoso,
porque eles desobedeceram a estrutura da hierarquia e porque o chefe dessa burocracia classificou eles como criminosos, para chegar na torre do ponteiro e depor o Ryo. Então a história que era sobre agentes de manutenção do status quo e que fiscalizavam a conduta dos outros, acaba sendo eles sendo considerados como condutas inadequadas, tentando derrubar esse sistema que fiscaliza. E o Ryo é um personagem bem complexo e bem estranho, assim, por exemplo, ele diz que é apaixonado pelo Baku, e ele quer ter o Baku e quer matar ele. Então o cara é um stalkeador, ele persegue o cara porque ele quer ser dono do cara. Como ele não é correspondido, ele usa toda a estrutura institucional que ele administra para ir contra a pessoa que ele diz que ama, mas que não correspondeu a ele. Então é tipo vingança, é usar a lei e a administração pública para vingança pessoal. Então o que a Shibata está falando aqui é sobre corrupção, sobre abuso de poder, sobre como um agente público chega numa posição de poder e usa essa posição para fins pessoais. E nisso ele tira toda essa instituição que ele deveria ser o responsável do eixo. Se o administrador da instituição passa a ver como seu objetivo principal questões pessoais e usa a estrutura pública para atingir questões pessoais, essa estrutura pública deixa de ser pública. Então a gente tem uma elite, a gente tem uma hierarquia que administra o Estado e que corrompe o Estado ao usar ele para questões pessoais. E esse abuso de poder vai tão longe que chega um ponto que o Ryo está tão desesperado por matar esses caras que ousaram discordar dele, discordar da administração dele e da visão dele do Estado, que tentavam impedir que ele usasse sanções institucionais contra aqueles que desagradam ele como pessoa, que ele começa a criar Trobo-monstros para matar eles. Então a função da instituição era conter esses monstros violentos e ele passa a criar propositadamente monstros para complicar a vida do Baku e dos amigos dele. Então não só ele corrompe a instituição, como ele faz ela atuar na maneira inversa de qual era a finalidade original dela. Mas não para aí. No terceiro ato, a Shibata faz uma outra ruptura com essa estrutura e com os valores que eles entendem que defendem. E é justamente esse um dos pontos que faz a animação ser muito inferior. Por exemplo, na animação e no mangá também, desde o começo, aparece uma figura que é a princesa adormecida. O Baku ele tem sonhos e depois mostram de relance que na torre do ponteiro tem uma mulher que está em animação suspensa dentro de um líquido lá no centro da torre. E ao longo da história o Baku tem vários sonhos com ela e tal. E na animação, quando eles chegam no final, a princesa adormecida acorda e acaba que ela é uma das vilãs. Ela é uma das responsáveis por causar esse rompante violento nos monstros e surta. E a versão do mangá é muito mais interessante. Só que sim, pra tratar disso eu vou ter que dar spoiler. Então quem continuar a partir daqui eu vou contar elementos relevantes do final. Tá? Uma das questões é o Ryo. A Shibata mostra que o Ryo, na verdade, ele também é um cara que sofreu sanções da instituição. Ele é um cara que perdeu tudo por se dedicar ao trabalho dele, então ele não tinha nada a perder. Ele se afasta completamente de toda a vida pessoal, ele deixa de ter uma vida privada e passa só a existir em função do trabalho dele, e ele acredita que a torre é tudo, a instituição e os valores que a torre representam são tudo que importa pra ele, até porque ele não tem mais nada. Só que daí chegou o ponto em que ele é promovido e ele se torna o chefe da instituição. Ele acreditava que a torre era tudo. Os valores pregados pela torre do ponteiro eram a coisa mais importante do mundo. E quando ele se torna o administrador, ele começa a confundir a administração dele, a pessoa dele, com os valores da torre. A ponto que ele confunde tudo e ele acaba interpretando que a vontade pessoal dele e os objetivos da torre como instituição são uma coisa só. Então ele acaba entendendo que a vontade dele é tudo. Mas, mais do que isso, a grande sacada no final é eles descobrirem que a origem dos Trouble Monsters é a própria torre. A base da torre é uma árvore sagrada que espalha maldição. E na versão do mangá, a princesa adormecida, ela se fundiu com a árvore para tentar conter a maldição. Então ela tá lá dormindo para diminuir os efeitos da maldição. Se tu tirar ela lá, a árvore se descontrola. Então ela abriu mão da vida pessoal dela em função da causa comunitária. Mas não só a torre causa maldição. A torre foi criada para causar maldição. Porque no mangá, o grande vilão é o Wen. Esse cara que é o herói de todo mundo, que o Baku quer superar, que todo mundo vê como o maior Great Child que já existiu, que a Pink e o Kai olham pra ele e usam ele como exemplo. Pá, esse cara é o nosso grande herói, o nosso mito, que tá lá em cima, lutando pela gente, representando a instituição. Esse cara era o vilão. Ele cria a torre justamente para criar os monstros, para que esse continente em que eles vivam exista em constante conflito, e as guerras e as disputas, o ímpeto das pessoas em sobreviverem nesse mundo sempre em guerra, vai fazer com que elas desenvolvam técnicas e poderes
e ele vai aprender esses poderes e essas técnicas para ele. Então ele cria um mundo que está sempre em guerra para ele obter vantagem disso. Então é muito pior. Primeiro, os protagonistas acreditam naquela instituição e que eles são agentes daquela instituição e estão atuando em prol da comunidade. Daqui a pouco eles percebem, peraí, essa instituição é administrada por um cara que visa lucro pessoal. Então, se nós somos agentes de uma instituição, mas a instituição foi corrompida para atender às vontades pessoais de um cara só, nós não somos mais agentes comunitários, nós somos agentes desse cara. E é daí que eles se rebelam. A ideia de que o Estado foi corrompido porque uma elite que está pensando só em ganho próprio assumiu o controle do Estado. E esse aparato público institucional que foi criado para o bem social não está mais sendo usado para isso. Só que logo em seguida eles descobrem que na verdade não é que o sistema foi corrompido por alguém visando o bem pessoal assumir o controle. O sistema foi originalmente criado para promover lucro para um grupo específico a favor do sofrimento dos outros. Não é mais sobre as instituições estarem corrompidas porque alguém corrupto assumiu o controle delas, mas as instituições foram fundadas por corruptos com o objetivo corrompido. E nesse ponto os protagonistas eles não querem mais salvar a torre. Eles passam, peraí, a única solução é destruir a torre. A gente tem que destruir o modelo institucional de organização social que a gente vive e criar outra coisa. E não sabem o que vai ser, mas o modelo atual precisa ser derrubado. E essa nova possibilidade só vai poder surgir quando essa estrutura cair. O cara que era o herói deles é o vilão, e todo aquele modelo social e as funções deles como agentes públicos que eles achavam que eram pelo bem da população, não eram. Inclusive, tem até uma sacada do Grampo, assim, porque tem um ponto que o En revela que o Seirê, os espíritos sagrados que eles usam como arma, na verdade todos eles são grampos que transmitem todas as informações de que todas as Great Childs fazem e enviam para a torre do ponteiro, e o En recebe essa informação. Então ele aprende todas as técnicas, habilidades e recursos que esses caras desenvolvem para lidar com esses monstros, para salvar a população, e transforma aquilo em informação para ele aprender e se tornar mais poderoso e ter vantagens pessoais. Então os espíritos sagrados são na verdade grampos que o En colocou em cada uma das Great Childs para roubar os dados deles e se tornar mais poderoso com isso. Então o Jibaku-kun, ele é uma história que começa como uma aventura aparente boba, inspirada nos videogames de fantasia e de monstro, mas ao longo da história ela vai crescendo e a Shibata vai discutir justamente essa autoridade institucional, essas hierarquias e burocracias e leis que dizem que são pelo bem da sociedade, mas na verdade muitas vezes eles são controlados por pessoas que estão cagando pro bem da sociedade, ou mesmo essas instituições foram criadas desde o início com propósitos corrompidos. Além disso, a Shibata ela tem umas sacadas muito legais assim. Uma das maldições que o Ryo dá para se vingar, por exemplo, é no mundo dos seis. O mundo dos seis é um mundo em que estava sempre em festa. Todo mundo é sempre feliz, todo mundo tá bebendo, todo mundo tá festejando, todo mundo está sempre eufórico, em empolgação. Só que aquele barulho, aquela música e festa o tempo todo incomodava o Ryo. E ele não conseguia dormir, nem mesmo estando lá no centro do continente, na Torre do Ponteiro. Então o que ele fez? Ele colocou uma maldição. Então, durante o dia, eles continuam vivendo normalmente. Mas à noite, o mundo do 6 é invertido. Eles tornam uma versão negativa dele e se transforma no mundo do 9. E o mundo do 9 é um grande cemitério, em que as pessoas são transformadas em fantasmas. Então, durante o dia, as pessoas sabem que à noite eles vão ir para esse mundo, para essa versão melancólica deles, então eles fazem ainda mais festa. Então no mundo dos 6 as pessoas passam o dia todo numa empolgação tremenda para tentar aproveitar o máximo que dá da vida naquele pouco tempo que eles têm de sol. E na noite eles caem naquela melancolia e no pessimismo porque eles são almas penadas que vagam numa terra vazia, sem alegria nenhuma, só existindo sem prazer. Então é muito o ímpeto de Eros e o ímpeto de Thanatos, o viver exaltado em exagero para compensar uma apatia total que vem na noite. Outra das maldições que o Ryo colocou foi num dos Great Soldier, que ele se transforma no funen. Assim, no Japão eles têm uns sistemas de separar lixo bem complexo, né? Tem o vidro, papel, plástico, metal e tal. Só que tem uma categoria que é o não incinerável, que são lixos que não podem ser reciclados com facilidade, mas também eles não podem ser queimados. No caso é lixo tecnológico, por exemplo. Então, um dos personagens que discordou do Ryo é amaldiçoado a se tornar um lixo. Então tem um personagem que é o Funen Senin, é uma referência a esses mestres tradicionais de mangás shonen de luta, só que ele é uma lata de lixo, ele é um lixo dentro de uma lata de lixo. Então ele se tornou imortal
só que ele tem que ser pelo resto da vida dele um lixo. Só que não é qualquer lixo, é um lixo que não pode ser reciclado e também não pode ser destruído, incinerado. Ele tem que existir como lixo pela eternidade sem poder ser destruído nem reaproveitado. Então, tipo, esse é o castigo que o Ryo deu pro cara porque discordou dele em um ponto. E daí ele é o Funen Senin, o ermitão do lixo não reciclado. Tem um ponto na história que um dos mitos deles é que depois, no final, eles amarram isso, mas é que existia um mundo do céu e um dia o mundo do céu caiu. Tem um ponto na história que eles vão num lugar que é a ilha do lixo não reciclado dos sonhos. É uma ilha que fica fora do continente e ela é toda feita de lixo, esse lixo que não pode ser reciclado. Muito é lixo tecnológico. Diz a lenda que essa ilha se formou quando esse mundo que existia no céu caiu no mar. E daí quando eles mostram a ilha, a Shibata faz uma referência à Estrela da Morte, do Retorno de Jedi. Então eles estão, tipo, o mundo que existia no céu e foi destruído e caiu no planeta é a Estrela da Morte lá no fundo. Então, tipo, a Ascensão Skywalker fez uma coisa que a Shibata já tinha feito em 2000, que é mostrar um lugar que é os destroços da Estrela da Morte caída no mar. Aí tem várias outras sacadas bacanas nessa obra, assim. Então, apesar dela começar com essa estrutura simples, a Shibata desenvolve umas críticas sociais que são muito bacanas. E, assim, é muito superior a animação. Justamente porque a animação, como ela não sabia como a Shibata ia desenvolver a história, eles seguiram um outro caminho e eles não tiveram todos esses pontos de virada. Continuou uma estrutura tradicional em que no final eles lutam com o Ryo e daí o En aparece e daí a princesa adormecida é uma mulher surtada, ela é uma das vilãs. Então, assim, a versão em mangá é muito superior e é uma coisa que provavelmente se tivessem lançado no Brasil, principalmente mais perto de quando a animação passava aqui, mas hoje acredito que ainda essa animação tenha fãs, eu acho que teria vendido, até porque são 6 volumes só, a wideband dá pra fazer menos volumes com mais páginas. Mas assim, quem tiver curiosidade, quiser ver mais detalhes ou quiser ver algumas imagens, dá pra dar uma olhada lá no blog que eu fiz um texto e coloquei umas imagens lá, eu expliquei algumas coisas com mais especificidades. Mas assim, é uma leitura que eu recomendo. Eu me divirto bastante, eu gosto bastante dessa obra da Shibata. E por hoje é isso, obrigado por assistirem, peço que curtam, compartilhem e sigam o canal e até o próximo vídeo. Obrigado.